Você já desejou ser alguém inabalável, alguém que não se importa com críticas, rejeições, perdas ou traições? Você já sonhou com o dia em que finalmente parará de sentir aquela dor silenciosa, aquela angústia que te corrói por dentro, mesmo quando você finge estar bem por fora? Talvez você esteja cansado de tentar agradar a todos, de manter uma imagem que exige força o tempo todo, quando na realidade tudo o que você queria era descansar por um momento da pressão de ser intocável, mas deixe-me dizer a você algo que talvez ninguém tenha tido coragem de dizer: enquanto você tentar evitar a dor, ela continuará a te controlar. Enquanto você tentar se anestesiar, se proteger, se esconder, você continuará refém de tudo o que acontece ao seu redor, das palavras que te machucam, as ações que te decepcionam, os silêncios que te matam por dentro. E isso não é fraqueza, essa é a realidade da maioria das pessoas. A diferença é que alguns fingem melhor que outros. Carl Jung, um dos maiores nomes da psicologia profunda, disse que nós não é o que acontece conosco, mas o que escolhemos nos tornar, e é aí que está a chave. Não se trata de se proteger do mundo. Não se trata de se tornar frio, indiferente ou intocável, mas sim de integrar, de trazer à luz tudo o que atualmente o afeta no escuro, porque a verdadeira força não é a ausência de dor, mas a plena consciência de quem você é, mesmo quando está sangrando. Se você chegou até aqui, não é por acaso que este vídeo é para você que está cansado de se machucar com tudo e todos. É para você que sente que está sempre em desvantagem emocional, como se outras pessoas tivessem poder sobre você que você não entende. Eu quero te mostrar que não precisa ser assim, mas para isso você terá que encarar algumas verdades que podem doer e talvez pela primeira vez essa dor te liberte. Vamos começar. Você acredita que o que te machuca está lá fora, nas ações dos outros, nas palavras mal escolhidas, nos abandonos que você sofreu, nas traições que você não esperava, mas a verdade é brutal. Nada disso realmente tem o poder de machucar você, a menos que já haja uma ferida aberta dentro de você. O que machuca você não é o que os outros fazem com você, é o que essas experiências ativam dentro de você, é a história que você conta a si mesmo sobre isso, é o velho trauma que nunca foi abordado, é o vazio que você disfarça com força, com orgulho, com aquela necessidade desesperada de parecer bem ajustado. Jung nos mostra que a dor que sentimos diante do mundo externo é apenas um reflexo do que ainda não foi integrado ao nosso interno mundo. É por isso que algumas pessoas podem passar por situações devastadoras e ainda manter a clareza, enquanto outras desmoronam diante de um simples comentário. Não se trata do que acontece, mas sim de onde isso te atinge. E aí vem uma verdade incômoda: você ainda sofre muito porque em algum nível você acredita que pode controlar como o mundo deve te tratar. Você ainda está tentando ser bom o suficiente, inteligente o suficiente, forte o suficiente, compreensivo o suficiente, como se isso garantisse que ninguém vai te machucar. Mas o controle é uma ilusão, e como enquanto você se apegar a isso, você viverá em constante tensão, tentando prever o imprevisível, tentando evitar o inevitável. Você quer parar de sofrer? Então pare de se proteger do sofrimento. O que você precisa não é mais controle, mas mais consciência. Enquanto você acreditar que as pessoas precisam mudar para você parar de sentir dor, você permanecerá escravizado pelas ações dos outros. Sua liberdade começa no momento em que você entende que tudo que vem de fora só tem poder se encontrar eco dentro de você, e é exatamente aí que está o verdadeiro. O campo de batalha reside no inconsciente, o que você não vê, não entende e não domina. Domina você, e é isso que exploraremos na próxima parte. Prepare-se para mergulhar um nível mais fundo, porque é aí que a verdadeira transformação começa. Se este conteúdo faz sentido para você, clique no botão inscrever-se e inscreva-se no canal. Obrigado pelo seu apoio. A maior mentira que lhe contaram é que você está no controle de sua vida quando acorda, porque você não está. Pelo menos não enquanto continuar vivendo no piloto automático, reagindo sem saber por quê, sentindo sem entender de onde vem, tomando decisões que depois você sabota. Carl Jung deixou isso claro quando disse: até que você torne o inconsciente consciente, ele direcionará sua vida e você chamará isso de destino. E é exatamente isso que está acontecendo com você agora. A dor que você sente, a raiva que explode do nada, a tristeza que te invade sem explicação, nada disso é aleatório, são mensagens vindas de partes de você que foram esquecidas, ignoradas, reprimidas. Jung se referiu a essa escuridão território como o inconsciente, e não é apenas uma nuvem de pensamentos vagos, é uma força ativa, um sistema inteiro de memórias, traumas, desejos e medos que você não quer enfrentar,
mas que continuam a decidir o que você sente e como age. Você se pergunta por que certas palavras o destroem enquanto outras pessoas não se importam. Por que essas palavras tocam pontos sensíveis dentro de você que ainda estão vivos, e se estão vivos é porque você nunca os confrontou, você apenas os empurrou para debaixo do tapete psicológico e agora você continua tropeçando neles. Jung disse que não podemos mudar nada até que aceitemos a condenação não liberta, ela oprime, e o que você tem feito se julgando, se reprimindo, se silenciando como se isso resolvesse alguma coisa. A verdade é que o inconsciente não desaparece só porque você o ignora, ele só encontra formas mais perigosas de se manifestar em relacionamentos tóxicos que você repete, em padrões de autossabotagem que você não consegue quebrar, em ansiedades e medos que surgem quando tudo parece estar indo bem. Isso não é azar. É o seu inconsciente tentando te acordar, mas você insiste em dormir. Você quer ser alguém que não está mais machucado? Então pare de fugir do que está dentro de você, porque enquanto você não souber que está inconsciente, você será um fantoche do seu emo, e quanto mais você tenta se proteger da dor externa, mais vulnerável você se torna à dor interna. Mas há uma saída e não está em se defender, está em se integrar, porque se tornar intocável não é uma ato de resistência, é um ato de conhecimento profundo. É isso que veremos a seguir, o que realmente significa ser alguém inabalável, e porque essa força não vem de uma armadura, mas da aceitação. Vamos continuar. A maioria das pessoas acredita que a única maneira de evitar se machucar é se fechando. Elas constroem muros, criam máscaras, desenvolvem armaduras emocionais e fingem que nada as afeta. Elas dizem: eu não me importo mais, eu não poderia me importar menos, nada me atinge, mas por dentro elas continuam sangrando, elas continuam corroendo, porque o problema nunca foi sobre sentir. O problema é não saber o que você está sentindo, e por que isso só acontece com aqueles que ainda não se conhecem. Jung foi preciso quando afirmou: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas mais uma alma humana, e essa alma humana você insiste em se esconder atrás de um personagem forte, invulnerável, controlado. Ela está gritando para ser vista. Tornar-se emocionalmente forte não tem nada a ver com ser frio, não tem nada a ver com ignorar a dor, evitar conflitos ou fingir que não. Cuidado tem a ver com integrar, com aceitar, com trazer à luz tudo o que você enterrou no escuro. Você não se torna intocável ao criar uma barreira entre você e o mundo. Você se torna intocável quando percebe que ninguém pode tocar o que já foi abraçado dentro de você. Quando você integra suas sombras, seus medos, suas falhas, suas inseguranças, você para de reagir a tudo o que observa. Você escolhe. Você não é mais um fantoche emocional, e isso é verdade. Liberdade. Jung chamou isso de individuação. O processo de se tornar quem você realmente é, não o que os outros esperam de você, não o que você achava que deveria ser para ser aceito, mas o que emerge de dentro, do encontro de luz e sombra entre ego e inconsciente. A individuação não é um processo de perfeição, disse Jung, mas de integração. Você não precisa se tornar uma pessoa melhor, você só precisa se tornar inteiro. E aqui está o segredo que ninguém lhe contou. Quanto mais você foge da dor, mais ela o persegue. Quanto mais você tenta não ser afetado, mais frágil você é. Torne-se, mas quando você encara suas próprias feridas, quando você aceita quem você é com tudo o que é belo e feio, nobre e vergonhoso, nada externo tem o poder de desmantelar você. Porém, esse caminho requer coragem, coragem de olhar para dentro, coragem de abandonar as máscaras, coragem de sentir, porque é justamente na dor que se esconde a chave da transformação, e é isso que descobriremos na próxima parte: como o sofrimento, longe de ser um inimigo, pode se tornar a porta de entrada para sua verdadeira força. Vamos mergulhar mais fundo, e dessa vez sem medo. Você aprendeu a odiar a dor desde pequeno. Você foi ensinado que sofrimento é sinal de fraqueza, que chorar é perda de tempo, que sentir demais te deixa vulnerável. Então você começou a correr para evitar negar, mas quanto mais você foge do sofrimento, mais ele te persegue, e o pior é que ele muda de forma, se disfarça de ansiedade, raiva, tédio, impulsos autodestrutivos que você nem entende de onde eles vêm. A dor ignorada não desaparece, ela só cava túneis dentro de você até que um dia, sem aviso, tudo desmorona. Jung via o sofrimento de uma forma completamente diferente. Ele acreditava que a dor era o mensageiro da alma, o alarme do inconsciente, a linguagem que o eu, que você é em sua totalidade, usa para chamar sua atenção. Ele disse que a depressão é como uma dama de preto: se ela aparecer, não a afaste, convide-a para sentar, ofereça-lhe um café e ouça o que ela tem a dizer. Mas você não escuta, você silencie-se, distraia-se, mantenha-se ocupado, entorpeça-se, você faz tudo para
Evite olhar para o que realmente importa. O que essa dor está tentando te mostrar. A verdade é que o sofrimento só dói até certo ponto porque você ainda está em guerra consigo mesmo. Ainda há uma parte de você querendo crescer e outra parte querendo manter tudo como está. Há algo dentro de você que clama por transformação, mas seu ego, acostumado a controlar, tenta sufocar esse chamado, e é nesse atrito que a dor nasce, porque a mudança dói, o crescimento dói, deixar de lado velhas crenças, cortar laços tóxicos, permitir o que não te serve mais. Morrer, tudo isso é um luto, um processo interno de morte e renascimento, mas é justamente nesse espaço de ruína que algo novo pode nascer, porque quando tudo em você é desconstruído, quando as certezas desmoronam, quando a dor expõe sua vulnerabilidade, você pode finalmente ver quem você realmente é, sem as camadas de proteção, sem a performance, sem a máscara, e nesse exato ponto o sofrimento se torna sagrado, porque ele te coloca de joelhos diante da única coisa que pode te libertar. Jung sabia disso. Ele entendeu que o sofrimento não é uma falha do sistema, é parte do processo. A dor não é o fim do caminho, é o começo da jornada rumo à individuação. O problema é que a maioria das pessoas desiste antes de cruzar aquele vale escuro. Elas fogem, se distraem, retornam à superfície, mas você não. Se chegou até aqui é porque está pronto para cruzar, e na próxima parte entenderemos como acontece esse processo de travessia, como acontece o caminho da individuação. Não importa o quão solitário e brutal pareça, é o que finalmente te liberta. Vamos continuar. Está ficando mais profundo agora. Poucas pessoas têm coragem de começar a jornada da individuação, e menos ainda têm coragem de completá-la, porque esse caminho não promete conforto, não oferece garantias, não protege seu ego, ele o destrói. Jung se referiu à individuação como um processo de se tornar quem você é, mas isso significa, acima de tudo, desaprender o que você pensa que é, e isso dói mais do que qualquer rejeição externa, porque você começa a perceber que muito do que te definiu até agora era uma ilusão. Você não é suas conquistas, você não é seus traumas, você não é a imagem que você construiu para ser amado, respeitado ou admirado. Tudo isso foi o que você criou para sobreviver, mas sobreviver não é viver, e a individuação é o chamado da vida. Além da sobrevivência, é quando o inconsciente começa a empurrar tudo o que foi reprimido, escondido e distorcido para a superfície. A individuação requer a dissolução da persona que Jung escreveu para ela, é meramente uma máscara de conveniência coletiva. Em outras palavras, você precisará arrancar sua própria pele para descobrir o que está por baixo. É nesse processo que você começa a se tornar intocável, não porque nada mais o afeta, mas porque você já passou pelo fogo, você enfrentou seus monstros, você olhou nos olhos da sua vergonha, sua carência, sua raiva e disse: eu vejo você e você não me controla mais. É essa clareza interna, essa lucidez diante da sua própria escuridão que lhe dá uma força que não depende de aprovação, reconhecimento ou controle. Você não precisa mais ser amado por todos, você não precisa mais vencer todas as discussões, você não precisa mais parecer forte, porque você sabe quem você é e ninguém pode tirar isso de você. A verdadeira armadura emocional não é uma casca, é um núcleo, é a integração de todas as suas partes em um centro de consciência que permanece inabalável diante das tempestades. Você pode sentir dor, mas ela não o quebra. Você pode se machucar, mas não se perde, porque você parou de ser reativo e se tornou inteiro. Você parou de viver na superfície e começou a habitar as profundezas. Porém, essa profundidade tem um preço: solidão. Não porque você estará sozinho, mas porque poucas pessoas podem acompanhá-lo nessa jornada. A maioria ainda está presa na superfície com máscaras, com medo de sentir, e quando você começa a se libertar, inevitavelmente se distancia. Mas esse distanciamento não é rejeição, é amadurecimento. Você não se distancia por orgulho, você se distancia porque não se encaixa mais onde antes se escondia, e isso nos leva ao ponto final dessa jornada: a consciência como escudo. Porque não é a força que te protege, é a clareza. É isso que vamos discutir na última parte: a consciência como o único estado em que nada, absolutamente nada, tem mais poder sobre você. Vamos terminar esta travessia juntos, estamos quase em música. Aí, agora que você chegou até aqui, tem algo que precisa ser dito muito claramente: nada, absolutamente nada, irá te proteger do sofrimento externo se você permanecer inconsciente do que acontece dentro de você. As palavras continuarão a doer, as rejeições continuarão. Continue a picar, as perdas continuarão te derrubando até que você desperte, e o despertar não é um evento mágico, é uma escolha diária, é olhar para dentro mesmo quando dói, é assumir a responsabilidade por tudo o que você sente sem culpar os outros, o passado ou o destino.
Carl Jung disse que o que você resiste persiste, o que você aceita se transforma. Você passou a vida inteira resistindo ao medo de não ser o suficiente, o vazio da rejeição, a dor da solidão, a angústia de não se sentir visto, mas o que você fez com? Que você se escondeu, você se silenciou, você tentou controlar tudo, você tentou ser perfeito, você tentou ser forte e tudo isso te trouxe aqui, exausto, cansado de lutar contra o mundo e contra você mesmo, mas agora você sabe que a verdadeira imunidade emocional não é dureza, é clareza, não se trata de criar armaduras, mas de expandir sua consciência. Porque quando você entende seus gatilhos, seus padrões, suas feridas, as ações dos outros, perde o poder de destruí-lo, você ainda sente, mas não se afoga, você ainda sofre, mas não se afoga. Perca-se e isso muda tudo. O que te protege não é se proteger da vida. É mergulhar nela profundamente. Aqueles que vivem na superfície se machucam com qualquer onda. Aqueles que mergulham sabem que há silêncio, estabilidade e poder lá embaixo e é para lá que você está indo e quando você começa a viver a partir desse lugar de integração, presença, aceitação, o mundo pode tentar te derrubar, mas ele não encontra mais onde te atingir. Se esse vídeo te tocou de alguma forma, se algo dentro de você despertou. W.R. Aquino. Comentários. Eu escolho a conscientização. Vamos começar um movimento de pessoas que não querem mais sobreviver fingindo ser fortes, mas sim viver com a verdade. E não se esqueçam, o próximo vídeo também faz parte dessa jornada. É importante, você precisa continuar. A verdadeira transformação só começa quando você não para no primeiro passo. Te vejo lá.